Oi, eu sou Cris Devacante. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os eclipses e qual é a influência que isso tem nas nossas vidas. Então, um eclipse, tanto solar quanto lunar, ele se configura quando Sol e Lua, no aspecto da Lua nova ou da Lua cheia, estão numa proximidade com os nodos lunares. Esses nodos lunares, eles são pontos kármicos que trazem como um ponto de partida de onde a gente tem que sair para alcançar uma evolução até o ponto de destino, o ponto de chegada, que seria o ponto norte. Então a gente sai do sul, caminha para o norte. Isso é um processo de crescimento kármico. Então são questões da nossa alma que está nessa vida passando por uma experiência em que a gente é impulsionado. No momento do eclipse é como se a gente recebesse uma grande luz divina sobre as nossas vidas que impacta as nossas situações, os nossos acontecimentos, os nossos caminhos e tem uma influência de 6 meses a 1 ano, tanto antes quanto depois. Então a gente está sempre recebendo esses eclipses de tempos em tempos que acabam nos conduzindo, né, a várias situações que nos direcionam, né, para algumas catarses, né, para alguns impactos. Nós estamos no ano de 2022 e tivemos eclipses no eixo de Touro e Escorpião, que mexem muito sobre a questão do poder, porque é um eixo que trabalha isso. Tanto Touro quanto Escorpião é o poder que nós temos, o que tem poder sobre nós, o que fazemos com esse poder, né, o nos empoderar do que a gente constrói, do que a gente recebe, do que a gente abre mão. Então é sobre poder que a gente está trabalhando nessa situação kármica desse ano. Isso não começou agora. O primeiro eclipse desse ano, desse eixo, aconteceu dia 19 de novembro de 2021. Depois a gente teve aí a finalização dos eclipses que eram do eixo Gêmeos e Sagitário, que aconteceu o último dia 4 de dezembro, e esse ano a gente teve dia 30 de abril e dia 16 de maio, eclipses nesse eixo com um intervalo de 15 dias que tiveram uma força muito grande no mês de maio, né, que trouxe uma intensidade para as nossas vidas. E agora vamos ter novamente esse intervalo de 15 dias aí, tendo no dia 25 de outubro e no dia 8 de novembro, 2 eclipses solar e lunar, na lua nova e na lua cheia, impactando novamente. Então, coisas que a gente já vem passando, né, nessas situações, elas recebem uma nova descarga e empurram a gente um pouquinho mais para essas situações serem deslanchadas, resolvidas, tá? Não acaba aqui nesse ano. No ano de 2023, a gente ainda vai ter 2 eclipses nesse eixo. Para acabar, a gente vai ter dia 5 de maio e daqui a 1 ano, dia 28 de outubro, o último dessa saga Touro e Escorpião, tá? Só que a gente começa a intercalar com eclipses que acontecem a partir do ano que vem no eixo Áries e Libra, que mexe na questão da ação e dos relacionamentos, tá? Então a gente começa a transitar aí de energia no ano de 2023. Para esse mês de novembro, a gente tem então o estudo do ciclo da lunação da lua nova em Escorpião, que começa dia 25 de outubro. Temos lua crescente dia 1º de novembro, lua cheia com novamente eclipse dia 8 de novembro, lua minguante dia 16 de novembro e no dia 23 de novembro nós mudamos de ciclo novamente, entrando na lunação de Sagitário, tá? Então a gente vai ver também alguns aspectos importantes de mudança de energia
sobre alguns planetas que começam a sair de Escorpião e adentrar o signo de Sagitário em novembro. Então, dia 16, Vênus sai de Escorpião e entra em Sagitário, que são os nossos valores, começam a mudar para uma energia mais elevada. Não que Escorpião seja uma energia baixa, de forma alguma, é extremamente poderosa e profunda, mas Escorpião nos leva para dentro da nossa profundidade, leva para a gente olhar os nossos sentimentos mais ocultos, mais escondidos, então leva para camadas que normalmente são muito difíceis da gente olhar. E aí, quando começa a entrar nessa energia de Sagitário, a gente começa a fazer esse movimento da subida, da elevação, do que a gente almeja, né? Do que a gente aspira e busca. Então, os valores começam a mudar de energia no dia 16. No dia 17, Mercúrio muda de energia, que é a mente, o raciocínio, a razão, são os caminhos e é o regente desse ano, então começa a movimentar bastante, né? A mudança de energia, de caminhar pelas sombras para caminhar, né, por algo que nos leva para cima. No dia 17, dia 22, o Sol entra nessa energia que muda o signo, né? Nós saímos de Escorpião e passamos para a consciência, para a luz em Sagitário. E no dia 23, Júpiter fica direto. Júpiter, que é o regente, inclusive, de Sagitário, ele é o grande buscador, é por onde a gente cresce, são as coisas que se desenvolvem. E esse ano de 2022 ele caminhou por Peixes, né, por esse caminho do inconsciente da espiritualidade. Depois ele adentrou Áries e deu uma prévia do que seria as nossas buscas em 2023. Fez o processo retrógrado, ele retornou para Júpiter dia 28 de outubro e começou o processo então a revisar novamente a energia de Peixes, trazendo o fechamento, a conclusão dessas questões espirituais, emocionais, psíquicas, coisas que a gente precisa acertar alguns ponteiros a respeito do que a gente acredita, da nossa fé, da nossa ideologia, do rumo que a gente dá para a nossa vida através do que a gente sonha. E no dia 23 ele começa a fazer o processo direto, então a gente começa a fechar, a buscar, né, a ter as certezas de onde a gente está se direcionando, né, quais os sonhos que a gente está buscando, qual é esse plano abstrato que a gente alcança, né, dentro dos nossos pensamentos, das nossas imaginações, e que a gente começa a seguir na vida prática, né? Então isso pode trazer uma busca de um estudo, de uma doutrina, sobre caminhos ideológicos, sobre caminhos espirituais. E aí no dia 20 de dezembro ele retorna para Áries, aí ele adentra com tudo as nossas próximas lutas e conquistas. Então depois da gente rever sonhos, caminhos e a nossa fé, a gente vai em busca do que a gente quer. Então começa, né, a batalha, né, de expansão, que a gente se enfia de cabeça para 2023, tá? Vamos então fazer o estudo desse mapa aqui. Nós temos aqui então no dia 25 de outubro, às 7h49, Sol, Lua e Vênus a 2 graus de Sagitário. Então estamos aqui com o acréscimo de um grande stellium, que é a somatória de vários planetas em conjunção. No mesmo grau que Sol e Lua, temos a Vênus, que é o nosso emocional, nosso campo afetivo, nossos valores, que rege bastante relacionamentos, a parte financeira, tudo que a gente quer,
tudo que é importante para a gente, tudo que a gente busca, tudo que a gente deseja, né? E nessa energia de Escorpião são as nossas paixões, é o que a gente gosta muito, é o que a gente quer muito, é o que a gente quer às vezes cegamente. E mesmo com tanta força, às vezes pode até ser algo que se torna nocivo, que se torna prejudicial, ou que a gente se torna escravo, mas que a gente fica ainda preso, né, naquela vontade, naquela paixão, naquele desejo, tá? Junto com isso, a gente tem Mercúrio que está em Libra. Então, Mercúrio é a mente, né? Então, a mente em Libra, ela traz a análise, né, da gente equilibrar tudo isso através do ponto de vista, da gente olhar todas as situações, todos os lados de uma situação com mais equilíbrio, com mais imparcialidade, com mais racionalidade, para colocar a razão sobre o emocional e ponderar numa balança o que vale ou não vale a pena e quais os caminhos, né, que a gente está tomando. Então a gente tem a razão, né, junto com essa sensação do que é o nosso desejo. Mas de que forma esse desejo está se manifestando na nossa vida hoje? Porque tudo isso está próximo ao Nó do Sul, então é o ponto de partida. É daqui que a gente precisa se desprender. Então é importante você olhar no começo aqui do signo de Escorpião, a 2 graus, o que você tem aí, né? Se você tem planetas, se você tem alguma situação aí que marca o seu mapa, se você conhece ele, são coisas que vão pegar em cheio, tá? Então, nesse começo aqui de Escorpião, é onde a gente vai ter esse impacto agora. E aí o Nó do Sul são coisas que trazem uma crise, porque a gente precisa abrir mão. A gente precisa se desprender desse lugar. Aqui na questão kármica é o que a gente precisa superar, é o que a gente precisa deixar para trás, é o que a gente precisa concluir, encerrar. A gente precisa ser mais forte do que essa paixão, mais forte do que essa vontade, né? Usar a razão ali do equilíbrio, porque isso de certa forma está prendendo, né? Está escravizando. E do que você está preso? Aqui nesse mapa, na configuração geral para todos, né? E aí para cada um olhar em que cenário da sua vida cai, mas num contexto geral para nós que estamos aqui no Brasil, ele cai na casa 11, né? Essa configuração cai na casa 11. Casa 11 diz respeito ao nosso futuro, então ao nosso rumo, né, o caminho que a gente tem em relação ao futuro, diz respeito ao ambiente que a gente está inserido, à sociedade, né, as pessoas à nossa volta, aos grupos que nós fazemos parte, aos amigos, né, o grupo de amizades, as pessoas da nossa vida, assim, que formam o nosso contexto social e coletivo. Também diz respeito ao salário, né, ao que você recebe financeiramente em troca do seu trabalho, tá? Então esses assuntos, né, de casa 11 são questões que vão trazer uma finalização, que vão trazer ali um checkmate, né, de coisas que precisam ser transformadas. Tudo que morre precisa renascer. Então, é uma energia que traz a oportunidade de curar algumas coisas para que isso se transforme em algo novo, né? Mas que para isso precisa passar a encarar esse fim, né? Esse desprendimento de algo que nós estamos segurando com muita paixão, mas que emocionalmente não serve mais. Então, isso pode dizer a respeito de questões em relação a uma transformação da sociedade, de questões de uma transformação em relação ao futuro, ao que a gente esperava, de questões relacionadas também ao ambiente à nossa volta, né? As pessoas que fazem parte da nossa vida passando por grandes transformações e nós na relação com o todo passando por transformações, né? Ou deixando de fazer parte de um grupo, né? Mudando as convivências, então tem uma transformação social muito grande em relação ao futuro, tá? De coisas que vão passar por uma crise
E o nó do sul já adentra aqui, né, a casa 12, que mexe com questões que envolvem o obscuro, né? A gente não sabe o que vem encarando essa morte, essa transformação, o que se levanta daí, os fantasmas e os medos que se levantam daí, os monstros, né, que aparecem daí. São coisas que estão escondidas e que a gente acaba mergulhando para descobrir. E nesse aspecto, o ascendente, né, que é a forma como a gente vive esse processo, está em Sagitário. Então, é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento, é uma grande aventura, é uma grande busca para que a gente expanda os nossos horizontes, expanda os nossos limites, né, para que a gente consiga ir além e que façamos esse processo de desenvolvimento, tá? Do nó do sul, do outro lado, a gente tem o nó do norte aqui junto com Urano, né? E em oposição aqui o nó do sul. Aqui também tem oposição ao vértex tudo em touro, né? Entre casa 5 e casa 6. Isso significa que as mudanças, né, que nós precisamos abrir mão de algo emocional que morre dentro de nós, recria uma nova realidade, uma nova estrutura, um novo planejamento da nossa vida prática, da nossa vida concreta. Isso envolve a nossa rotina, isso envolve os nossos hábitos, isso envolve de forma prática o que a gente faz na nossa vida todos os dias, né? De que forma a gente faz isso. Então tem uma mudança muito grande de realidade, tem uma mudança sendo reconstruída aos nossos caminhos, as nossas convivências, as nossas equipes, as nossas estruturas, a nossa saúde, os nossos comportamentos diários, os nossos hábitos, são os pequenos assuntos, as pequenas atividades, né? São as coisas da nossa realidade, do nosso dia a dia, que estão se renovando através desses desprendimentos. Então, não é uma coisa que muda de repente, apesar de que o Urano traz esse de repente, né? De repente tudo tá diferente. Mas esse de repente, né, acontece através do que a gente vai vivendo ao longo dos dias. Então, a cada dia a gente tem mais mudanças, e mudanças, e mudanças, e de repente mais mudanças, e de repente mais mudanças. Então, a coisa fica meio que um furacão, uma tempestade meio caótica, porque é um vendaval de coisas acontecendo que está mudando totalmente a nossa reestruturação em relação à rotina. Isso pode envolver questões também à saúde, tá? Então podem aparecer, né, coisas que a gente tem que cuidar, coisas que a gente tem que ter um olhar, né, que a gente precisa dar atenção, que a gente precisa zelar dentro da saúde. Em relação a essa rotina, né, que muda tudo, ambiente, pessoas, é como se a gente fosse reorganizado pela vida, né, a gente mudasse, fosse mudado de lugar e de pessoas ali que fazem parte da nossa estrutura. E o vértex é um ponto de destino, então são coisas que realmente precisam acontecer para que a gente recrie, né, por estar aqui na casa de 5, depende da gente criar este mundo novo, estruturar, né, de outra forma a nossa vida, tá? O regente, né, do touro é a Vênus, que está aqui junto em Escorpião, né? Então, tudo que acontece de mudanças em relação, né, ao nosso cotidiano são consequências de coisas que nós estamos perdendo, coisas que nós estamos encerrando, coisas que nós estamos abrindo mão. Então, cada coisa que a gente consegue concluir nas etapas da nossa vida, a gente vai recriando a nossa realidade. E o regente, né, do Escorpião é Plutão, que está em Capricórnio aqui na casa 2.
Então, Plutão traz os encerramentos dessa estrutura, dessa realidade que tem a ver com a nossa vida financeira, que tem a ver com as nossas prioridades, com o que é importante para a gente. Então, são finalizações que têm um apreço muito grande, que podem mexer muito no nosso bolso, que podem trazer crises, né? Porque nós estamos num processo de ruína, de detrimento, de finalizações para passar por uma transformação dessa estrutura que nós construímos e sustentamos. Esse Plutão, ele é aqui a ponta de um dedo de Deus, né, entre Marte aqui e o meio do céu. Então, quando a gente alinha as nossas ações com parceiros que sejam colaboradores, né? Então, Marte é quando a gente age de uma forma em conjunto, em parceria com outras pessoas. Nós estamos agindo juntos, nós estamos agindo em conjunto, nós temos jogo de cintura, flexibilidade para nos adaptarmos, e nisso tem um processo de mudança de relacionamentos, mudanças, né, de sociedades, de casamentos, de relacionamentos, mudança de contratos, mudanças de acordos. Então, Marte aqui pode passar por vários cortes, ser de novo uma reorganização social. É como se várias parcerias mudassem, vários acordos mudassem, né? É como se a gente estivesse sendo reorganizado mesmo no tabuleiro de xadrez, né? E então, a partir dessas movimentações, né, de parcerias e de relações, e isso sendo desenvolvido e vindo a público, né, sendo assumido, sendo exposto, ficando claro essas mudanças, isso ajuda e impulsiona, né, ajustes para o empoderamento dessa transformação a respeito dessa possível crise em relação ao que é importante, essa perda. Então, a gente precisa abrir mão de algumas coisas e enfrentar processos que às vezes são dolorosos e difíceis, mas é justamente fazer os acordos certos, as parcerias certas. Isso envolve muito a vida profissional, isso envolve muitos parceiros de trabalho, mas também os parceiros da vida, né? Que você assume, que você se acorda ali, né? Que você cria um laço, que você age alinhado e junto, que isso tem uma via, né, de mão dupla, que isso tem uma troca que soma. Quando essa soma agrega, isso empodera. Esse meio do céu está em Leão, né? Isso fica muito forte. E aí, a partir desse fortalecimento dessas relações, dessas parcerias, dessas colaborações, o dedo de Deus aponta que a crise ela pode virar um empoderamento. É onde a gente se fortalece, concluindo o que é necessário, mas transformando, né, e fortalecendo esses recursos, fortalecendo essa capacidade aí de reestruturar o que é mais importante, tá? Sempre, né, no caminho que nós estamos seguindo, nos leva muito para o social, para que a gente aprenda a viver em sociedade, para que a gente some forças, que o caminho é sempre em conjunto, que a gente aprenda a se relacionar, né, que a gente refaça as parcerias. Então, muitos relacionamentos que às vezes estão em detrimento, que estão doentes, que não são saudáveis, não são legítimos, não estão sendo leais, né? É como se a gente se reorganizasse a partir de afinidade, a partir das nossas ações, das nossas escolhas, das nossas intenções, né? Então, esse impacto do eclipse, ele traz muito essa questão da gente se reorganizar, né, da gente criar os laços com quem realmente corre junto com a gente,
com quem tá junto, né? Com quem soma, tá? E para passar por situações que precisam ser fortalecidas com a somatória das pessoas, tá? E tirar, né, os pesos mortos, né? Aquela coisa de tá carregando coisas que não tem essa igualdade, né? Ou essa vibração. A gente tem aqui ainda no eclipse, a gente tem Saturno aqui em Aquário, que ele faz justamente, né, o ponto aqui de quadratura entre as questões kármicas e aonde a coisa se une formando um grande triângulo de desafio e que pega nos pontos que tá torcendo a gente no processo de superação. Então a gente abre mão de uma situação para reestruturar uma realidade. Para isso, a gente precisa entender essa mudança na mente, na forma da gente enxergar as coisas. Então, Saturno trabalha, né, a compreensão da maturidade. Quando a gente entende essa visão em Aquário, essa realidade nova, né, porque é algo que a gente nunca viveu, de uma forma séria, com responsabilidade, com compromisso em relação ao social, com compromisso em relação às pessoas, né? Então isso vai amadurecendo a nossa forma de lidar com todo esse coletivo dentro da nossa visão, dentro da nossa cabeça, da nossa perspectiva, nas nossas palavras, né? Da gente ter seriedade com o que a gente fala, algo que foi se perdendo, né? Que a palavra deixou de valer porque vira no mundo, né, da fake news aí, de só ter o ludibriar, que tudo isso seja resgatado a partir do que o que a gente fala, nós somos responsáveis, né, por tudo que nós criamos através de coisas que nós falamos, tá? E que nós somos responsáveis também pelas mudanças de caminho, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, pelos nossos pensamentos, e tudo acontece ali dentro de uma reestruturação da forma da gente enxergar as coisas. Aqui, né, a gente tem Netuno em Peixes na casa 4 e Júpiter em Áries aqui, que vai estar aqui ainda nesse processo retrógrado, os dois, revendo ainda esses pontos do que a gente busca então, né? O que a gente acredita, qual que é a nossa fé. Então, todas essas situações aqui, ainda tem o Quirón aqui em Áries, né? Que é a ferida da gente acreditar no que a gente é capaz, mexem com a nossa autoestima e formam um quincunce justamente para esse processo aqui, onde o eclipse acontece e traz esse desprendimento. Para a gente soltar, para a gente se desprender, para a gente conseguir largar algo que é tão difícil, né? A gente precisa acreditar, a gente precisa rever a nossa fé, a gente precisa rever a nossa intenção, o nosso rumo na vida, o que a gente está criando, para onde a gente quer ir, o que eu quero chegar, onde eu quero chegar com tudo isso, né? O que eu estou criando pelo que eu estou preso. Então, rever qual que é o sentido de tudo isso. E acreditar em algo maior e rever todos esses conceitos e essa fé é o que ajusta e dá força para que a gente se desprenda, né, de algo que a gente precisa soltar. E por sua vez, o nó do norte com Urano aqui faz um quincunce também para o ascendente Sagitário. Então, quando a gente sabe que a gente pode criar algo novo, né, que é uma nova plantação, que é uma nova estrutura, isso nos motiva, nos anima em relação a esse crescimento, a essa coragem de que tá tudo certo. A gente talvez não tenha noção, né, de onde a gente pode alcançar, mas a gente sabe a direção que a gente precisa caminhar, o rumo, sair do ponto de partida
que é a perda, que é o fechamento, que é a conclusão, que é o encerramento, para caminhar para um rumo, né, que é a reestruturação da nossa realidade. Então é isso, gente. Esse impacto, ele é muito forte nas nossas vidas, mas é uma bênção, né? Então não precisa ter medo, porque é realmente a vida nos impulsionando para que nós resolvamos várias coisas que a gente precisa para crescer, para superar, para descobrir o quanto a gente pode ir além, né, das nossas forças, da nossa visão, da nossa perspectiva, o quanto a gente pode se desenvolver com todo esse caminhar, com essa jornada. Quando chegar próximo ao dia 8 lá, a gente faz um vídeo da lua cheia, vendo que impacto, né, o eclipse então da lua cheia vai ter, somando com esse ciclo aqui, com essa lunação, sobre as nossas vidas, e soma um eclipse no outro. Então, um de cada vez, vamos trabalhar esse primeiro. Mas acho que deu para entender o conceito, né? É abrir mão de uma transformação, talvez de uma expectativa em relação ao futuro, mas que transforma, na verdade, algo maior. O transformar disso tudo é a respeito da sociedade. Então, mexe em valores, mexe talvez no nosso bolso, mas tudo isso é transitório, né? Então não precisa ter medo, é sempre a somatória das pessoas e sempre esse aprendizado, né, de trabalhar o social de uma nova forma, com uma nova visão, com uma nova perspectiva, né, da gente entender e amadurecer o nosso compromisso em relação às pessoas da nossa vida e se juntar de repente onde a gente tem mais afinidade, que a vida vai agora nos reposicionando. Então, ciclos se encerram para novos ciclos adentrarem a nossa vida, tá bom? É isso. Bom mês para todo mundo e que ilumine os caminhos de todos.